faz quando as pessoas acham que você é quem você não é. Quando as pessoas te acusam de ser e você só quer cumprir o seu propósito em Deus. É engraçado que a parte nossa que vaza, ela é muitas vezes muito diferente do você do dia a dia, né? Mas eu também percebi, por exemplo, quando eu cheirei minha Bíblia. Aí cheirei a Bíblia, aí saiu na mídia, saiu em jornais do exterior, muita gente xingou, gente me ameaçou de morte até. Meu Deus! Mas eu no início fiquei muito triste. Eu e minha mulher choramos. Ai, Senhor, não era essa a intenção, a gente não fez por nada disso. Fui fazer um ensaio fotográfico, eram 800 fotos que eu ia tirar para eu ter, para eu fazer banner meu, para... Aí eu com a Bíblia, tirei foto beijando a Bíblia, fazendo tudo. Uma hora eu cheirei a Bíblia. Essa foto ficou mais de um ano guardada. Um dia, uma igreja que eu sempre pregava resolveu anunciar que eu ia lá e usou essa foto. Aí eu estava lá nos Estados Unidos e recebi uma notícia, todo mundo tá te xingando no Brasil. Aí isso no início doeu muito, mas aí eu comecei a lembrar de algumas frases. Então uma pessoa me falou assim comigo: ninguém sabe a fórmula da felicidade, mas a fórmula da infelicidade é tentar fazer todo mundo feliz. E aí eu comecei eu tive ali uma pequena crise de identidade. Eu vou tentar me adequar a ser quem as pessoas querem que eu seja para ninguém me xingar, ou eu vou ser eu mesmo, o eu que Jesus me fez. Aí eu falei, eu vou ser eu. Aí eu apanhei mais ainda. Aí apanhei mais. Mas aí sabe o que eu descobri? O couro foi ficando duro. E eu comecei a não ter vergonha de ser o Lucinho. E eu comecei Porque olha bem, olha o que o diabo quer fazer com a gente, Luan, lá na tentação do deserto. 3 vezes o diabo falou a mesma frase: se tu és o filho de Deus. Então, o que o diabo queria atacar com Jesus? A identidade dele. Se você é quem você diz que você é, por que você está solteira? Por que você está sem dinheiro? Por que você está com depressão? E é isso que o diabo deve falar para muita gente que está me assistindo. Mas aí eu vou deixar de ser o Lucinho porque eu estou sem dinheiro? Eu vou deixar de ser o Lucinho porque tem uma aliança ou não tem uma aliança na minha mão esquerda? E aí eu comecei a tratar elogio e crítica igual. Esse dia foi libertador. Você considera que você é polêmico com isso? Na verdade, não é polêmico, eu sou eu. Aí quando eu sou eu descobri que ao ser eu, isso agride algumas pessoas. Mas aí, com 50 anos, eu já começo a ter preguiça de querer me mudar em nome de não afetar a gente com metade da minha idade. Não vou não. Então eu criei como se fosse uma manilha. Meu ouvido é assim, o elogio e a crítica entra e sai. Lucinho, você é o cara que eu mais amo. Obrigado. Lucinho, você é um... Criaram até um xingamento pra mim, Lu. Luciferzinho. Você é o Luciferzinho. Ok. Aí eu descobri também assim, eu ia ficar nervosa. Eu ia. Se quem me ama vai me amar coberto de cocô da cabeça aos pés. Quem me odeia vai me odiar se eu aparecer de mão dada com Jesus. Jesus puser uma foto junto comigo no Instagram dele e falar assim: esse é o meu amigo Lucinho. As pessoas vão escrever embaixo assim: mas o senhor não conhece ele bem, ele não presta. Então eu parei de tentar buscar essa aceitação. Eu sei que as pessoas... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Por exemplo, uma crítica que já me fizeram a mim sempre: você fala muito alto, você grita, por que você prega? Parece que você está dando à luz um filho. Aí eu tento, aí eu começo, chego lá, gente, glória a Deus. Olha, vou falar para vocês, Jesus é demais. Aí quando eu vejo, eu já estraguei minha etiqueta todinha. Mas aí eu tô ficando em paz com isso. Porque é você, quem Deus te criou na sua identidade. E aí ele me sonhou assim. Eu vou confessar aqui pro pastor André Valadão um negócio que eu fiz. Dé, um beijo pra você. Um dia eu fui numa igreja, cheguei na igreja, todo mundo muito bem vestido, os homens de terno, as mulheres vestido longo, parecia entrega do Oscar. Uma igreja, eu nunca vi daquele jeito. Eu tava com um All-Star, uma calça jeans e uma camiseta do Mickey. Quando eu entrei naquela igreja, eu falei assim: não vai dar certo. Essa igreja é muito chique, eu sou muito atrapalhado. Jesus, o que eu vou fazer? E o louvor rolando. Aí eu pensei assim:
já sei. Eu vou ser igual o André. Eu vou ser igual o André. Eu vou ser mais educado, eu vou pronunciar as palavras com S no final, eu vou ser assim mais polido. Você não é crente, não. Eu vou ser mais polido, eu vou fazer igual o André. Eu lembro que eu pensei isso comigo. Nisso que eu tô pensando nisso, eu já estava começando a pensar, inclusive, em mudar o sermão. Pregar um sermão mais educado, onde eu confrontasse menos as pessoas. Nisso que eu tô pensando assim. O Espírito de Deus falou comigo. Falou assim, se eu quisesse 2 Andrés, eu tinha feito 2. Eu fiz você para ser você. Na época, eu lembro que eu tinha 40 e poucos anos, eu levei 40 e poucos anos para construir uma história para você ser você. Uau. Eu preciso que você seja você hoje. Aí eu falei, Jesus, eu lembro que eu falei assim, Jesus, isso aqui vai dar um boletim de ocorrência. O Senhor falou, eu seguro os seus B.O., vai. Eu fui e preguei, Lu. Quando eu acabei de pregar, o pastor me chamou, eu falei assim, pronto, agora eu vou ser escorraçado. O pastor pegou minha mão e falou assim, pastor, eu sei que eu te chamei para pregar só uma vez, mas você não podia ficar aqui hoje e pregar mais 2 vezes? Eu falei, por quê? Ele falou, porque tudo o que te sobra é o que nos falta. Nós somos muito certinhos, muito assim, e você tem essa loucura por Jesus, essa paixão que a gente queria. Então, se eu tentasse ser de outro jeito, eu não estaria suprindo o que faltava naqueles irmãos. Uau, uau. Foi uma lição para mim, para eu aprender a gostar de mim, a gostar de quem eu sou, a não me reprimir, a não me achar feio, burro, pobre, fraco de caráter, fraco de argumento. E quando você começa a se curtir, eu descobri que você também começa a curtir os outros. Quando eu vejo o bem em mim, eu olho para a Lu, eu não fico procurando os defeitos da Lu. Porque como eu tô em paz comigo, eu tô em paz com a Lu, eu tô em paz com Deus, eu tô em paz com o universo. Isso é uma chave assim, tão bacana. E eu comecei a pegar mais leve comigo. Mas eu confesso que eu chorei no início das críticas. Foi ruim. Uau, uau. Assim, um dos argumentos que até me assusta, que mais chega no Glorify, que assim, que é mais... É tão pedido, e pra gente foi um susto, que nós somos um aplicativo de devocional cristão. E a gente fala de Deus, fala de intimidade, de relacionamento, meditações da palavra de Deus, ansiedade, tantas coisas. Mas uma vez a gente começou a receber muitos pedidos. Era sobre luto. Luto. E a gente nunca imaginou isso. E por isso até que eu te perguntei da história da sua mãe no começo desse podcast. Porque muitas pessoas viraram pra gente e falaram assim, olha, a gente não tem conteúdo para luto. O cristão fala de tudo. O cristão fala de você consegue, você pode, você é mais que vencedor. Ele fala de relacionamento e tem conferência de casais e ele tem tudo. Mas quando o luto invade, não tem conteúdo para luto. E eu queria que você dividisse um testemunho, assim, do que você realmente, assim, como que você viveu isso para essas pessoas que pedem esse conteúdo. Sim. Como que você superou, o que passou na sua cabeça? Você falou assim, eu escrevia bilhetes para morrer, entendeu? Sim. A gente tem embaixadores que recentemente perderam pessoas e viraram pra gente e falaram assim, Lu, não tem um conteúdo para luto. Sim. E eu acho que você é o cara ideal, porque você entende, acho que todas as idades, né, Lucinho? A minha perda, ela me doeu muito. Eu era o filho mais velho, então eu era o mais próximo da minha mãe. A perda da minha mãe tirou meu chão, assim. Eu chegava na escola com ela, de mão dada, os meus colegas falavam assim, me apresente sua irmã. Aí eu ficava nervoso, queria bater neles, porque eu e ela eram tão parecidos, assim, fisicamente, que é como se tivesse tirado uma mistura de minha mãe, minha mulher, minha vida, e o luto foi profundo. Eu sofri demais e eu perdi mesmo a razão de viver. Enquanto eu estou lembrando, eu quero até recomendar um livro para a galera, que é um livro muito bom, chamado Anatomia de um Luto, do C.S. Lewis. O C.S. Lewis, considerado por muitos o maior escritor cristão do século XX, ele casou com 60 anos de idade e a mulher dele morreu 4 anos depois. Ele ficou casado só 4 anos. E ele escreveu esse livro falando do luto dele. Mas o luto não deveria nos surpreender, porque a gente olha para a natureza, nós estamos agora no outono.
mas no meio do ano vai ser inverno. Tudo vai secar. A vida é feita de ciclos. Primavera, verão, outono e inverno. E, infelizmente, essa cultura do Clark Kent, do crente extraordinário, insuperável, não deixou lugar para o crente que chora, que sofre. Só que a Bíblia não é assim. Você pega Jeremias, ele era o profeta chorão. Toda hora Jeremias estava chorando. Tem um livro na Bíblia chamado Lamentações. Como assim? Um livro chamado Lamentações num livro de vitória. Porque tem hora que a vida cristã é de choro. Tem hora que a vida cristã é contar as migalhas. Tem hora que a gente não tem o que fazer. Tem hora que é ir no cemitério, entregar o ente querido e chorar. E eu me lembro que quando eu perdi minha mãe, aí eu entrei em depressão profunda. No meio da depressão eu perguntei para Deus assim: Deus, por que o Senhor levou minha mãe? Mas eu perguntei sem ofender, mas sério, eu queria uma resposta. E aí Deus falou assim comigo, bem assim: se eu não te der a resposta, você vai continuar me seguindo? Eu falei assim: vou. O Senhor falou: então essa é a resposta. Eu não tenho resposta para te dar. Uau! Eu não tenho que te explicar por que eu levei sua mãe. Eu só a levei. E eu sigo Jesus hoje, tem 36 anos que a minha mãe morreu, e eu não sei até hoje por que minha mãe faleceu. E eu acho, inclusive, que eu vou chegar no céu... Ela tinha 38, né? Ela tinha 38. E veja bem, se minha mãe tivesse viva hoje, eu já sou 12 anos mais velho do que a minha mãe foi. E eu não acho que eu vou chegar no céu e eu vou encontrar Jesus e eu vou perguntar. Nada. Porque a Bíblia diz assim, Jesus fala em João capítulo 16, naquele dia, nada me perguntareis. Eu acho que todos os dilemas que a gente vive hoje, quando a gente entrar no céu e olhar nos olhos de Jesus, nós vamos ter todas as respostas instantaneamente. Então, nós não vamos ficar falando: Senhor, por que o Senhor deixou a pandemia em 2020? Deus, por que o Senhor deixou meu pai divorciado da minha mãe? Deus, por que o Senhor deixou eu ter aquela doença? Eu não acho que vai ter